Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: um queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Ouvintes, causa até temor a gente ver o cumprimento do Apocalipse através da revelação divina, através daquilo que é realmente verdade. Nós temos visto isto que acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 6. A partir do verso 1 até o verso 8. Tivemos aqui 4 selos abertos. Os 3 primeiros selos deste capítulo já foram cumpridos. Já é história. A história não nega, confirma perfeitamente. Isto foi dado a João através de símbolos. E Deus prometeu em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que o 7º anjo revelaria aquilo que João não pôde escrever, aquilo que João não pôde interpretar, porque não era para o seu dia.
Haja visto que quando ele voltou lá do seu exílio, na ilha, ali no mar Egeu, na ilha de Patmos, ele ficava na porta da igreja e dizia assim: amai-vos uns aos outros. Ele não pregou Apocalipse para a igreja quando ele voltou de lá. Ele não pregou o que ele viu, porque ele tinha visto somente em símbolos. E como um homem separado por Deus, ele não mexeria com aquilo, porque não era para ele. Mas ele próprio, por ordem divina, escreveu em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que o sétimo anjo, o sétimo olho de Deus, o cordeiro sangrento, tinha 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos. E a história não nega que nós temos atravessado esses séculos contando exatamente com 7 períodos. Estamos no fim do 7º período, o último período, que antecede o milênio. E esse anjo, ele é terreno. É um mensageiro como os demais, é uma daquelas estrelas que estavam nas mãos de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, ele próprio interpretou isso. Então, esse 7º anjo nos mostra claramente, perfeitamente, porque ele associa 3 coisas fundamentais que um profeta teria nesta era: as Escrituras, a história e a revelação. Os grandes líderes, homens até piedosos, bons homens, que têm se levantado neste século, contam com a história, a Bíblia Sagrada, as Escrituras e a interpretação. Por isso é matéria controvertida. Entre eles tem que haver ética, respeito, porque cada ala religiosa tem uma interpretação diferente. Isto forma exatamente o contraste, porque Paulo, falando como corpo de Cristo, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E o nosso corpo não se contradiz, não vive em controvérsia. Os nossos membros não vivem em choque consigo mesmos. E ele disse: um só Deus, um só batismo, uma só fé. Então, o que acontece? A diferença está aí. Você já entendeu. Escritura, história e revelação. O outro lado, a controvérsia. Escritura, história e interpretação teológica. Por isso, mais uma vez, repetimos, as controvérsias. Isto é matéria controvertida. Escatologia, parousia. Mas aí está a coisa, meus ouvintes. Os 3 primeiros selos já estão na história, já foram cumpridos e a história não nega. Esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse, capítulo 6, não é Jesus Cristo, como muitos líderes religiosos interpretam. Definitivamente, simplesmente por estar num cavalo branco, eles acham que é Jesus Cristo, e por receber coroa, por ser coroado.
ele estava ali era conquistando o laico através da doutrina nicolaíta. E a Roma pagã, estando mortalmente ferida, tendo Constantino como imperador, ele viu realmente que os cristãos tinham poder, tinham força, e que Deus ouvia suas orações. Ele se impressionou com um povo desarmado, tão perseguido, que nunca pôde ser extinto. Mesmo morrendo centenas e centenas, queimados, vivos. E o que acontecia era mais e mais conversões. Então, para cumprir as Escrituras, ele se converteu, entre aspas. Se converteu, inclusive pedindo oração aos cristãos. E aquilo não resultou noutra coisa senão num concílio, o concílio niceno. Então, o cavaleiro do cavalo branco conquistou. E agora não era mais Roma pagã, mas sim Roma papal. E a história não nega que aqueles que não concordaram, porque o concílio de Nicéia foi composto de 3 classes: pagãos, verdadeiros cristãos e cristãos nominais, que já haviam, inclusive, se misturado com a política, pensando assim ser uma bênção, protegerem a obra do Senhor. Mas o que aconteceu foi aquilo realmente que as Escrituras nos afirmam e que foi revelado pelo 7º anjo. Ele conquistou. E quando aqueles verdadeiros não concordaram, o que aconteceu? Ele mudou de cavalo. O cavaleiro é o mesmo. Porque esse poder forma uma trindade. Ele é anticristo, ele é falso profeta e, por último, será a besta. Então ele conquista como um anticristo, o antipalavra. Esse evangelho torcido é anticristo. Eles já afirmaram por muito tempo que o anticristo é o comunismo, que é Mussolini, que é, assim, estes homens, esses líderes, não vão citar nomes, que se levantam com grande poder, maléfico e coisa, são anticristos. Não. Anticristo é antipalavra. Aquele que falsifica a palavra, que falsifica o evangelho. Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Além do apostólico, além do batismo apostólico, seja anátema, isso quer dizer abominação. Anticristo quer dizer antipalavra. E ele sim é o falso profeta da palavra. Porque ele fala a palavra, mas de uma maneira falsa. Ele ama o prêmio da injustiça, como Balaão amou o prêmio da injustiça. Quem não concorda, morre. Passou para o cavalo vermelho. Sangue, sangue, milhões e milhões perderam suas vidas. Por causa de quê? Por causa da fé apostólica. Não foi por causa de uma organização religiosa. Não foi por causa de uma igreja. Por causa de um sistema religioso. Mas por causa do nome de Jesus Cristo. E logo ele montou o cavalo preto. Com todo o poder, vendendo salvação, indulgências, cevada, trigo. Vendendo, e quando uma moeda de ouro daquela caía naquele gasofilácio,
enorme que existia ali, ao retinir ali dentro aquela moeda, então a alma por quem a pessoa estava intercedendo saía do purgatório. Cavalo preto, vendendo. Foi isso que Deus mostrou a Lutero, Martim Lutero. E logo ele levantou, dizendo, é de graça, é pela fé. Não é assim. Ele sacudiu a batina, com seus joelhos sangrando, e disse, não, 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 não. É pela fé. Ele pegou aquela Bíblia acorrentada, e ele viu que aquilo não estava certo, e a justificação é pela fé. Foi somente isso, foi a abertura de um selo. A abertura de um selo causa distúrbio, convulsão, ira, contendas, mortes, perseguições. É simples depois de revelado, depois de descoberta a América, depois de descoberto o Brasil. É muito simples nós vermos isto tão claro como a luz do dia. Mas você pergunta agora, e o cavalo amarelo? O cavalo amarelo, ele reúne as três cores. Porque, na verdade, esse poder ainda não é a besta. Ele é potencialmente a besta. Potencial é como você ter uma semente de uma árvore enorme, como uma mangueira. Você tem essa semente no bolso, na mão. Você está carregando uma mangueira potencialmente. Porque você vai plantá-la, ela vai crescer e virar aquela árvore frondosa, frutífera. Então ele é potencialmente a besta. A besta nas Escrituras quer dizer poder, força. Ele tem poder limitado ainda, mas ele terá poder absoluto depois que ele romper a aliança, o pacto que ele fará com os judeus. Poder absoluto. E ele então, com esse poder, concluirá a coxa de retalho, a união tão propalada, tão aspirada. Você sabe que eles rasgaram os vestidos de Jesus. Cada um tirou um pedaço. Lançaram sorte sobre suas vestes, mas não puderam rasgar o seu manto. Agora, eles estão tratando de fazer uma coxa de retalhos. Isso quer dizer, cada um com sua cor. Com sua cor, com seu credo. Mas todos unidos pela mesma doutrina mãe das três pessoas distintas. Ela é mãe e elas são filhas. É a filha de Herodias dançando na frente do Estado. Aquela moça significa exatamente todos estes sistemas, tendo a doutrina mãe, que herdaram não dos apóstolos, mas sim lá do Concílio de Nicéia. Então aí está a coisa. Ele montará o cavalo amarelo já com o nome de morte. Ele terá poder absoluto. Quem não entrar para esse sistema não poderá comprar nem vender. Isto é certo. Absolutamente correto. Mas uma coisa, um fato muito importante, faz alegrar o coração do eleito. É que o diabo encarnará nele. Ele se assentará como está assentado,
num trono parecendo com Deus, para manifestar o mistério da iniquidade em sua plenitude, conforme São Paulo profetizou na carta aos Tessalonicenses. O mistério da piedade é Deus em Cristo. E veja qual é o mistério da iniquidade. Lá em Apocalipse mesmo, capítulo 16, João falou sobre esses 3 espíritos de rã, que sempre dá um pulinho para frente e olha para trás. Tudo isso tem uma característica perfeita que o mundo não suporta a revelação disto. O mundo religioso. Eu não sei se eu vou poder vos falar por muito tempo. Isto é certo. Mas esta é a verdade. Simplesmente a verdade. Isso não fere definitivamente ao homem, mas fere os sistemas. E o homem deixa de dar a vida pelo nome de Jesus Cristo para defender os seus sistemas. Sempre foi assim. Então você diz, mas como é que acontece nesse 4º selo? Nós estamos em pleno cumprimento do 4º selo. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. E esse 4º selo, ele vai se concluir exatamente com o rapto da igreja, que não será um espetáculo público, como fazem até hinos por aí. Não é um espetáculo público. É um rapto. O arrebatamento é um rapto. O mundo não verá. Não perceberá. Essa história que o mercado fechou e corre daqui e dali, tudo é invenção, é falta de revelação. Agora, preste bem atenção. Guarde isso no seu coração, minha irmã, meu irmão, que está distante, que às vezes não tem a congregação para ouvir as escolas dominicais. São milhares, são centenas, e podemos dizer milhares, que são alimentados por esse Brasil afora, por esse mundo afora, por um pouquinho que toca para nós, com todo o sacrifício que temos. Mas guarde isto. É acontecimento simultâneo. Ele toma posse do ministério da besta, mas simultaneamente está acontecendo o arrebatamento, o rapto da noiva de Jesus Cristo. Nós não vamos viver aqui para ver o cumprimento do 5º selo, do 6º selo, que por sua vez é Elias e Moisés com judeus, não tem nada a ver mais com gentios. Isso deve alegrar seu coração. Você está abatida, abatido? Mas isso é por um pouco de tempo. O Espírito Santo é consolador através disto, através da palavra, através da mensagem. Ele consolou em cada era através da mensagem do mensageiro de então. Ele consola agora. Ele te consola. Nós vamos deixar esta terra. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor conserve a sua fé, te dê saúde, te dê graça para permanecer até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor.
E nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano, e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. Oh, sim. A palavra nos afirma que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não tem conhecimento. Com razão, e muita razão, o homem dificulta a sua própria vida. Uma viagem que podia ser feita dentro de 4 dias, gastou 40 anos no deserto. Isso por causa da razão, por causa da lógica, por ser humanos. Se Moisés estivesse comandando somente vacas, bois, cavalos, camelos, ele teria feito aquele curso ali com 4 dias. Mas como era gente, como a coisa era com homens, mulheres, com raciocínio, então veja, 40 anos. 40. Agora, meus ouvintes, pensem nisso de uma forma introspectiva, assim, por dentro. Se Moisés estivesse comandando apenas animais irracionais, ele teria gastado apenas 4 dias para chegar em Canaã. Mas como estava levando gente, eu, você, se estivéssemos lá, então 40 anos. Por que nós dificultamos a nossa vida tanto assim? Por que a senhora faz isso? Olha, uma coisa assim conversada de uma forma bastante pessoal. O profeta desta era, ele faz menção de uma irmã que tinha 60 anos de idade. Mas ela tinha uma aparência de quem tinha apenas 30 anos. É raro isso, não é? O que aquela mulher fez? Aquilo intrigou o profeta. Ela disse: irmão Branham, eu encomendei a minha vida a Deus. Eu entreguei meus filhos a Deus. E desde então, eu nunca tive ansiedade. Agora, isso é ciência. E na estatura do varão perfeito, tem um degrau, porque começa com fé. Virtude vem logo depois. Conhecimento, ciência. Mas não é essa ciência mundana, esse conhecimento mundano, que faz o homem ficar mais incrédulo, mais cético. Não. É aquela ciência de Deus. Saber quem é Deus e como é Deus, por que tem um Deus, por que crer num Deus. Então isso é ciência. É conhecer a visitação de Deus no seu devido tempo. Conhecer o cumprimento da palavra naquele determinado momento em que ela deveria se cumprir.
Porque o homem sempre dá glória a Deus pelo que ele fez no passado, pelo que ele vai fazer no futuro. Mas dificilmente alguém se alegra, glorifica a Deus pelo que ele está fazendo no presente, a menos que sua vida vá bem, a menos que ele possa entender que está prosperando, está com boa saúde. Então ele diz glória a Deus, mas ele não dá glória a Deus pelo que está fazendo como evento. Ele glorifica a Deus por bênçãos pessoais que ele recebe, bênçãos terrenas. Ele não glorifica a Deus pelos seus eventos, pelo cumprimento das Escrituras no seu devido tempo. Isso é somente através da ciência do próprio Deus. A Bíblia nos fala de um velhinho que poderia ser chamado de velho caduco da sinagoga, chamado Simeão. Mas tem uma coisa: quando ele pegou aquele menino que estava, na verdade, discriminado pela sociedade religiosa de então, ele pegou o menininho, levantou o menininho, e o que ele disse? Ele disse: despede o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ciência para discernir o corpo do Senhor. Onde está a verdade? Isso é uma estatura, não é dessa pirâmide, essa coisa que tem por aí. Porque sempre, você sabe, o falso é tirado do verdadeiro. Se falam numa pirâmide influenciando a vida humana, é porque existe uma pirâmide, na verdade, na Bíblia Sagrada. Essa pirâmide está na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, composta de 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Mas é essa ciência para saber que é Deus fazendo aquilo naquele determinado dia, naquele determinado tempo, é somente para quem é chamado, para quem é escolhido. Agora, na verdade, o canário tem um cérebrozinho muito pequenininho que não pode entender o que o professor fala, o que o professor diz. Aquele canário estava numa sala de aula de uma universidade, dentro de uma gaiola. E enquanto o professor falava de coisas profundas, ele olhava por um lado, olhava para o outro, virava sua cabecinha, mas ele não estava entendendo o que o professor estava falando. É a mesma coisa do ser humano com Deus. O ser humano que não tem o Espírito de Deus, que não tem o Espírito Santo, é igual àquele canário. Ele está numa gaiola, admirando, olhando, vira a cabecinha para lá, vira para cá, pode gorjear, mas ele não entende nada, absolutamente nada do que Deus está falando, do que Deus está mostrando naquele instante. O que entendeu o governador Pilatos? Ele entendeu tanto quanto o sumo sacerdote entendeu a respeito de Jesus. Ele não sabia nem mesmo o que era verdade. Canário preso. Assim também não pode o ser humano pensar como Deus. Você é humano e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário
junto a Deus. Tudo que você faça, tudo que você é, tudo que você conquista aqui, é somente para ferir a si mesmo. Com isso tudo que você consegue. Você sabia disso? Com todos os títulos, com todo o dinheiro que consegue, com toda a fama, o homem consegue essas coisas para ferir a si mesmo. Porque ele, quando começa a perceber que tem que deixar tudo, tem que deixar os seus troféus como museu. A gente visita alguns museus por aí, inclusive em Brasília tem um, do ex-presidente, fundador de Brasília. Mas os dias vão passando e tudo que você conseguiu vai ferindo a si mesmo. São feridas, te machucando. Tenho que deixar, tenho que ir, tenho que sair daqui. Eu não posso levar nada. O que posso fazer com tudo isso agora que consegui? Bom, isso é para os meus filhos, sim. Os pais entesouram para os filhos. Isso é certo. É até mesmo bíblico. Mas, porém, todavia, tem que deixar. Tem que deixar para alguém. Tem que deixar. Isso fere a si mesmo. Agora, tem uma coisa que você não tem como deixar. Essa é a alma, o espírito, o caráter. É tudo que o homem pode levar. Agora, essa ciência de Deus opera de tal forma que deu conhecimento para Moisés, para hoje não existir apenas uma múmia de Moisés. Moisés podia ter sido um faraó, como Abraão poderia ter sido governador de Sodoma e Gomorra no lugar de Ló. Moisés poderia ter sido um faraó. Mas a palavra diz que ele preferiu, note isso, ele preferiu, isso é a ciência que ele tinha, sofrer por um pouco de tempo, no deserto, com o povo de Deus, do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo. O que teríamos hoje de Moisés, gente? Uma múmia de um faraó. Ele não teria sido visto no Monte da Transfiguração com Elias. Ele não viria para os judeus daqui a uns dias, no cumprimento do 6º selo do Apocalipse. Aquilo sim foi ciência. E aquela ciência ele não conseguiu de mestre de seminário, de faculdade alguma aqui da terra, para escolher aquilo. Quando São Pedro respondeu a Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora sim. O que era aquilo? Era ciência. Um pescador que teve ciência, conhecimento. Que ali não estava uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, mas que ali estava o Cristo. E bem sabia ele que essa declaração pesava muito na sua vida. Pesou tanto que custou a sua própria vida. Porque ele, para dizer que um homem era Cristo, ele estava dizendo que ele era Emanuel, que ele era o Messias, que ele era Deus encarnado. Era o mistério da piedade em carne. Sua ciência causou-lhe ferida também. O conhecimento de Deus causa ferida. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo.
sofreu, apanhou, foi preso. O homem de Deus que tem a ciência de Deus carrega feridas também. A senhora, minha irmã, tem feridas pelo conhecimento da mensagem. Fere-se a si mesmo, não resta dúvida. Também, fixe isto, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus também fere. É um jugo, é uma cruz. Mas que diferença do outro lado. Que diferença quando essas cicatrizes ficarem aqui, que a fumaça for dissipada, a Bíblia for fechada, quando atravessarmos o rio, que diferença! Há um outro corpo sem cicatrizes nos esperando. O conhecimento, a ciência que a mulher samaritana teve, colocou-a no reino dos céus, bem como o ladrão crucificado. E sempre Jesus disse, todas as vezes que o evangelho fosse pregado, aquela mulher que estava banhando seus pés com lágrimas teria que ser citada. Não seria a Maria de Magdala? A Maria Madalena? Que ciência! Que ciência teve José lá no Egito? Causou-lhe feridas? Perfeitamente. Foi parar no calabouço, mas depois subiu um tipo de Cristo, o próprio Senhor Jesus, tendo ciência de si próprio. Quando ele disse, quem vê a mim vê o Pai, ele estava dizendo que era Deus. E os judeus nunca o crucificariam se Jesus não se identificasse como Deus. Eles disseram, nós não estamos te condenando, te acusando por causa das obras, mas é porque tu dizes, é pelo que tu dizes, é pela sua identificação. Você se faz Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou é Elohim, eu sou é Jeová do Velho Testamento, eu sou é o Senhor. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa maravilhosa, meus ouvintes. Essa ciência causou feridas desde que Maria recebeu a visita do anjo. Como ela foi ferida, como ela foi magoada, como ela foi marginalizada. Mas que feridas gloriosas. A história conta que César recebeu o seu exército vitorioso, que voltava da guerra, e os generais poliram seus escudos, seus brasões, suas medalhas para desfilarem. E César tinha um lugar ao seu lado ali, para alguém se assentar, de quem ele se agradasse. É claro que aqueles generais, cada um pensava por si, sou eu quem vou ser convidado, porque eu comandei tal e tal ataque, tal estratégia partiu foi de mim, sou estrategista de guerra. Mas qual não foi a surpresa que durante o desfile ia passando lá um soldado, faltando uma orelha, mancando, cheio de cicatrizes. Ele chamou aquele soldado e fez uma pergunta de um certo modo indiscreta, mas era de um imperador. Onde você adquiriu estas cicatrizes? Ele disse, foi no campo de batalha. Então César disse, assenta-te aqui agora ao meu lado. Ah, mas é onde o profeta de Deus amiúda os olhos e disse, oh, como nós estamos cheios de heróis hoje.
por terem cortado as mãos numa lata de sardinha. São heróis diante de Deus. Misericórdia! Que ciência é esta? O conhecimento da verdade causou o que para Lutero? Causou o que para John Wesley? Causou o que para os pentecostais genuínos? Quando os dons levavam as pessoas à santificação, sofrimento, cicatrizes. O que causou? O que causa esta mensagem nesta hora? Pensa nisto, minha irmã. Pense nisto. Enquanto você medita, por dentro, Deus te abençoa. Lembre-se, você está adquirindo cicatrizes porque o anjo te visitou, porque você conheceu e recebeu a promessa de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Quanto mais o dia passa, mais eu sinto esta graça dentro do meu coração, de conhecer a verdade e ter a felicidade de obter a salvação. Tenho sido bem guardado, com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Por isso tenho alegria, vou marchando cada dia pra mansão celestial. Por isso tenho alegria, vou marchando cada dia pra mansão celestial.
Por isso tenho alegria, vou marchando cada dia pra mansão celestial.